É, Nós vamos falar de DevOps com Docker e Azure. Sou o Giovanni. Estou testando, vamos tentar fazer uma palestra com o OneDrive. Isso aqui está rodando no Linux, não sei se vocês viram, né? E não tem PowerPoint no Linux, né? Então agora eu estou no OneDrive e rodando PowerPoint online, então todo mundo cruzando os dedos para as coisas funcionarem. Não macOS não, porque eu não tenho dinheiro para isso. E não precisa. Tá, só me apresentando rapidinho, eu trabalho na Lambda 3, sou programador, tá? Eu gosto de envolver bastante com essas coisas de DevOps, eu sou uma das pessoas da Lambda que monta a estrutura de projeto no começo, monta arquitetura, essas coisas. E apesar de ser MVP de C Sharp, eu não programo só com C Sharp, né? Então não é incomum eu estar num projeto de Ruby, de Java, de Node.js, aliás, bastante Node.js ultimamente. Eu me envolvo também bastante com essa parte de gestão, então eu trouxe a Scrum.org para o Brasil, eu ministro treinamento de Scrum aqui no Brasil, já tem uns anos. Fundei o .NET Architects, já tem uns 5, 6 anos, é um grupo de arquitetura de software focado em .NET, a gente faz um evento grande todo ano, é muito legal. E eu sou escalador, sou ciclista também, se você estiver andando na rua, ver um ciclista cabeludo, cuidado, 1,5 m de distância, não me atropele, por favor. Agora está mais tranquilo que tem ciclovia em São Paulo. Né? E a gente, na Lambda 3, a gente faz essas coisas todas. Né? A gente, apesar de ser parceiro da Microsoft, adorar a Microsoft, Azure, essas coisas todas, a gente faz outras coisas também. Né? Nesse momento a gente tem projeto em Android, projeto em Windows Phone, projeto de Java, de Ruby, de Node e também, lógico, .NET. E a gente não tem hierarquia, é uma empresa democrática. Eu não vou falar sobre isso muito, mas é uma empresa sem gerentes. Tá? Então na Lambda as pessoas escolhem que cliente que elas vão atender, quanto que elas vão ganhar, que roupa que elas vão usar, que máquina que elas vão usar, etc. O próprio salário, etc, etc. Tá. Então, meu trocador de slides não funciona porque, enfim, é Linux. Eu adoro Linux, mas assim, como máquina pessoal, né, enfim. Antes da gente começar, essa aqui é a agenda, só deixa eu entender, aqui é um track de infra, né? Mas eu estou falando de DevOps, então para saber quem que é de infra aqui, levanta a mão só para eu saber. Quem que é de desenvolvimento? Legal. Quem está acostumado a mexer em Linux, tem familiaridade com Linux? Tá, você imagina que a maioria é pessoal de infra, né? Vocês estão então acostumados são sysadmins, estão acostumados a botar essas coisas em produção. Legal que isso aqui é um evento de Azure, né? E é legal que a gente está começando a ver que isso está acontecendo mesmo. Então, o que é legal, essa não é exatamente uma palestra básica, então o pessoal que conhece mais de Linux acho que vai aproveitar mais, mas eu vou trazer as notícias para todo mundo, tá? Então, por que eu vou começar com por quê, né? Por que Docker no Azure, né? A maioria das empresas tem uma infraestrutura híbrida, é difícil você ver uma empresa totalmente Microsoft ou totalmente Linux, né? É comum que você tenha um pouco de cada uma, né? E Docker e Azure funcionam muito bem juntos, certo? Então é importante você conhecer, a ideia de rodar containers está aumentando, a própria Microsoft está investigando, tem vazado algumas coisas aí, algumas coisas ela fala, outras coisas vazam, né? Então você pode procurar, a Microsoft está falando de containers na plataforma Windows também, mas não tem nada ainda definitivo para mostrar. Então é interessante a gente ver isso aqui rodando dentro do Azure. E se você quiser colocar uma aplicação para rodar com Docker, você vai, escolhe o Azure porque é legal, entendeu? E você pode rodar as Spinet VNext. Eu quase fiz uma demo, mas não deu tempo de eu montar uma demo com as Spinet rodando no Linux com Docker, mas dá para fazer também. Então vamos explicar primeiro o que é Docker, né? Então esse aqui é o logo do Docker. Docker é container, só container, vocês vão ver essa palavra umas 10 mil vezes. Então assim, para explicar rapidinho qual que é o problema que ele está resolvendo. E o problema é difícil colocar uma aplicação em produção, certo? É difícil montar um ambiente de desenvolvimento. Então, qual é o problema? Aqui eu tenho uma série de devices e hardware que eu tenho opção na minha empresa, às vezes na nuvem, etc. Né? Então, eu posso ter um servidor com Red Hat, eu posso ter um servidor com CentOS, eu posso ter um servidor com Ubuntu, com Slack, com o que for, e em tamanhos diferentes, né? E com disponibilidade de hardware diferente. E eu tenho que rodar uma série de coisas. Né? Então, a gente pega uma aplicação web simples, ela pode ter todas essas coisas acontecendo, né? Então, desde um front-end web, um site estático, etc. E aí, o que acontece é que eu tenho que encaixar essas coisas. O que eu vou pôr aonde? Né? Eu vou lá fazendo meus xizinhos. Né? Não, a parte estática eu vou pôr aqui, a parte... E você vai ter que escolher, e nem sempre você acerta. Então, essa escolha ela é problemática. É problemática para você testar no seu ambiente de desenvolvimento e depois reproduzir aquilo em produção. Né? E fazer a escolha em si também é complicado. Um outro setor da indústria já resolveu esse problema. Né? Então eu tenho uma série de produtos que eu preciso transportar, eu preciso colocar eles para funcionar. Né? Então eu tenho que transportar um barril, um carro, etc. E uma série de
meios de fazer isso. E aí dá o mesmo problema. Como que eu transporto cada coisa? E os caras resolveram padronizando. Não, vamos padronizar. A gente de alguma forma faz essas coisas caber aqui dentro e aí a gente sabe como transportar, certo? A ideia é a mesma. Você vai fazer a mesma coisa. A gente sabe como pôr as coisas ali dentro e a gente sabe como rodar, certo? Então eu abstraio. A gente sempre pode resolver problemas de TI, né, criando mais um grau de indirecionamento. É isso aqui. Então eu vou botar uma aplicação para rodar no ambiente que eu conheço e eu já sei como rodar o que está em volta, certo? E esse negócio que está rodando é o chamado de container, que não é uma ideia nova, tá? O que o Docker está trazendo para a gente, que eu vou mostrar para vocês agora, é uma maneira padronizada. Eles gostam de dizer, o pessoal do Docker gosta de dizer, que eles pegaram um monte de ideias que já existiam e criaram um padrão que todo mundo concorda, certo? Para quem está acostumado a mexer com Linux, talvez vocês já estejam fazendo isso, mas do jeito de vocês, certo? De uma maneira pessoal que você aprendeu a fazer, tal, os caras estão criando um padrão que o mercado está adotando que tem sido muito legal. Então, o que é um container, né? Então, por que isso é legal? Por que é interessante a gente rodar um container? A gente está acostumado com a ideia da gente fazer um encapsulamento do ambiente de maneira que a gente possa isolar e rodar esse ambiente separado. Só que a gente costuma fazer isso com máquinas virtuais. O que acontece na máquina virtual? Você tem o seu servidor, o seu sistema operacional hospedeiro, você tem um hypervisor, que hoje está super evoluído, né? Onde ele consegue colocar o seu sistema operacional virtual para falar diretamente com o hardware, mas isso depende de instruções específicas, nem todas elas não cobrem todo o espectro que existe, né, de acesso que o SO virtual precisa, mas isso aqui está cada vez ficando mais leve, e ali eu tenho meus frameworks, etc., e minha aplicação rodando. Então você tem apesar dele estar diminuindo, existe um overhead aqui dentro, e você tem que subir todo um novo SO, certo? Do zero. Um novo kernel, uma nova memória para esse cara e tudo mais, certo? E isso aqui funciona muito bem para encapsular a aplicação, certo? A ideia do container é tornar isso menor. Então eu não preciso de um hypervisor, eu posso rodar um container, inclusive dentro de uma máquina virtual, certo? E eu não preciso subir um outro SO, eu vou usar o mesmo SO, e aí eu vou ter o meu framework e minha app, e as bibliotecas do sistema operacional que eu vou rodar separadas, certo? Então, esse cara roda sobre o mesmo SO, só que separado. Então imagina o seguinte, você fez uma aplicação que ela só roda em CentOS, certo? E você tem um Ubuntu rodando lá, uma máquina virtual com Ubuntu, não tem problema. Você vai ter um container com CentOS. O que ele vai compartilhar do SO hospedeiro? Em termos assim, rápidos, eu diria que ele vai compartilhar o kernel, é o mesmo kernel. O resto é tudo do CentOS, que vai estar aqui. Outra diferença fundamental, quanto tempo demora a subir uma VM? Algumas dezenas de segundos, alguns minutos? Quanto tempo demora para subir um container? Nenhum. Certo? Executar uma aplicação num container você deu o enter no terminal, ela executou imediatamente. Certo? Ela subiu tudo que precisava subir e ela executou. Lógico que se a aplicação demora para subir, vai demorar. Mas você não precisa esperar o SO subir. Eu vou mostrar isso para vocês, é muito legal. Tá? Então essa dá para entender mais ou menos que a gente já está fazendo essa separação, só que com containers o negócio funciona melhor. Só uma pergunta, aproveitando, sem querer interromper. glibc, por exemplo, você pode rodar a versão 2.1 e 2.4, é só a compatibilização de System Call com kernel. Sim. glibc, essa coisa. Pensa o seguinte. Seu sabor. Exatamente, o que você quiser. Se aqui no SO hospedeiro tiver a 2.1 e você quiser usar a 2.4, aqui não tem problema nenhum, tá? Isso aqui está isolado, eles não se falam, tá? A não ser que você diga para eles falarem. E mesmo se eles falarem, se eles se conversarem, o ambiente de execução continua isolado. Então eu posso ter a 2.4 aqui ou 2.1 aqui, ou tanto faz, ou o contrário, tá? O que é lindo, a mesma coisa que a gente tem em VMs, só que muito mais leve, tá? Então, como é que funciona? Né? Então eu tenho lá o meu hardware rodando o meu SO hospedeiro e aí eu tenho uma imagem. Tá? O que é uma imagem? É um template read-only. É Linux, certo? Tudo são arquivos. Então pensa que é uma coleção de arquivos que você vai montar sobre o SO hospedeiro. Você não, o Docker vai montar para você. Certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de Debian. Eu tenho imagem de Debian, de CentOS, de Ubuntu. Você escolhe lá o que você mais gosta. Tá? Sobre essa imagem eu posso então rodar o meu container. Aí vamos para o container. O que é o container? É muito parecido com a imagem, a diferença é que ele é writable, você pode alterar coisas no container. É lá que você roda a tua app, no container, certo? Se ele precisar escrever um arquivo em disco,
ele pode acessar a rede, etc. Tá? Isso aqui funciona... Espera que eu já vou explicar, vamos para o próximo. E aí eu tenho um outro container rodando sobre 3 imagens, certo? Então nessa aqui tem o Debian, aí eu coloquei o Emacs, aí eu coloquei o Apache, e lá em cima eu estou rodando alguma coisa com esse Apache. Por que isso funciona? Por causa desse Union File System. O que é esse cara? Cada arquivo que eu vou criando nessa imagem, ele vai adicionando sobre a imagem anterior. Ele não altera a imagem anterior, mas a hora que eu acesso o File System, eu vejo todos os arquivos. Se nessa imagem aqui no diretório A eu coloquei o arquivo 1, e nessa imagem aqui no diretório A eu coloquei o arquivo 2, eu listo, eu vou ver o 1 e o 2. E se eu alterar um deles aqui em cima, ele não altera o que está embaixo. Ele simplesmente coloca lá o arquivo 2 de novo e o conteúdo vai ser o do arquivo 2 que está aqui em cima. Certo? Essa é a ideia do Union File System. Todos eles read-only, menos no último que é o que está executando, que é o container. Certo? Essa é a ideia de imagens e containers. Super inteligente. E eu posso ter mais de um container rodando. Ou quantos eu quiser. Isso quer dizer que uma máquina, que você tem uma máquina virtual no Azure rodando, que ela já é uma máquina, você não pode rodar outras máquinas virtuais dentro de uma máquina virtual, certo? Você pode rodar quantos containers você quiser, certo? Quer botar 100 aplicações para rodar? Beleza. Uma sem falar com a outra, totalmente isolado. Beleza. Certo? Oi? O custo, então? Lá para baixo. Quer rodar um... Entendeu? Lindo, né? Pois é. Por isso que eu estou aqui falando com vocês. Tá, então, deixa eu ver o que eu não falei. Você tem imagens de ambientes completos, então você pode falar para me roda o Node, me roda o Ruby, tá? A imagem sempre ela tem uma hierarquia, né? Então a imagem sempre aponta para uma imagem pai, até ter uma imagem de base, né? Então quando eu uso o Ubuntu, eu estou usando ele como uma imagem base, mas ele depende de outras imagens anteriores, às vezes, depende, né? Você pode ser criado por um Dockerfile, por um commit. Como é que você cria uma imagem? Você executa um container, instala coisas dele, depois você sai dele, comita ele e tem uma imagem. A partir do commit do container você gera uma imagem. Ou então você pode usar um Dockerfile. Dockerfile é um conjunto de instruções que vão criar a imagem para você. É como se fosse o código-fonte da imagem. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Formato. Imagens que tem só o nome delas são imagens padrão do Docker. Certo? Então, por exemplo, o Ubuntu é uma imagem padrão. Eu tenho um nome de usuário Didio. Então as minhas imagens são Didio barra alguma coisa. Todos os usuários têm o nome primeiro barra alguma coisa. Então você consegue saber se é uma imagem oficial ou não. Os containers são read-write, né? Podem rodar como serviço ou interativamente. Você pode mandar o container rodar desatachado e ele está lá em background executando, completamente isolado. Ou você pode entrar nele, por exemplo, executar o bash e entrar no container. Tá? E aí você faz o que você quiser, instala coisa, etc. Tá? Aliás, assim, para você experimentar, putz, eu quero experimentar a nova versão do Java 9 que vai sair, pô, não quero instalar na minha máquina. Sobe o Docker, entra no container de Ubuntu, sei lá, experimenta. Ah, não gostei, apaga o container, morreu, você nunca mais viu nada. Certo? A melhor maneira de você experimentar coisas é com Docker. Ou container, se quiser fazer direto, né? Eles se comunicam com a rede, certo? Então você pode abrir uma porta no container e ela vai abrir, vai ter como se fosse um roteamento interno, certo? É possível você mandar o container falar diretamente com a tua interface de rede, mas isso aí seria um risco, né? Então normalmente a gente não faz e normalmente não funciona direto, né? Você tem que mandar fazer. Você pode controlar throttling, então esse container vai ter tanto de memória, vai ter tantos ciclos. Então você pode falar essa aplicação é mais importante que a outra, ela tem mais prioridade, certo? Você pode parar um container e ele fica lá parado, e aí depois você pode iniciar, ele volta a rodar. Você pode pausar e ele congela as threads todas e depois despausar. Você pode apagar. E o container pode ser persistente ou não. Você pode falar assim, ó, eu vou subir um container aqui. Quando eu sair dele, quando o processo parar, mata. Não me interessa o que foi gravado nos arquivos, exclui, não me interessa. E aí ele saiu do container, ele já excluiu. Se você não fizer isso, ele vai começar a manter toda vez que você sai do processo, ele mantém o container lá paradinho. Aí você pode entrar nele de novo. Eles têm um nome, sempre tem nome. Mesmo se você não der um nome, eles vão ter um nome. E normalmente roda só um processo. Então no Linux, ou qualquer sistema operacional, você vai ter vários processos rodando em paralelo, certo? Aqui no container vai rodar um processo só. Pô, posso executar mais de um? Sim, mas aí você vai ter que ter algum tipo de controlador de processo ali dentro para saber o que vai subir, em que ordem que vai subir, etc. Mas eu posso, por exemplo, entrar num container e mandar executar um processo em background e vai funcionar. Mas ele não vai ter um initd, por exemplo, instalado normalmente, tá? Então você teria que instalar ele para fazer isso aí. Legal. Então vamos ver isso aí funcionando.
Então, eu estou aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui para vocês enxergarem direito. Eu fiz aqui um profile que vocês vão enxergar. Aí. Dá para ler, né? Beleza? Deixa eu entrar aqui no... Tá. Então, olha só. Deixa eu ver qual demo que eu vou fazer agora. Legal que ele saiu de onde eu estava, né? Obrigado. E aí ele não está mostrando as outras coisas. Olha que legal. Tá. Então, listando as imagens, rodando no container. Então, vamos lá. Listando imagens, Docker, images. Está listando aí as imagens. Está quebrando porque a resolução está baixa, né? Então, vocês podem ver que elas têm um tamanho virtual, né? Então, a questão é que é virtual porque as imagens dependem umas das outras, certo? Então, às vezes, uma imagem que depende da outra, por exemplo, a minha imagem aqui de Node base que eu criei depende do Ubuntu, que está lá embaixo. Então, ainda que o tamanho dela seja 800, sei lá, o tamanho dela total, não sei exatamente quando é que eu estou aqui, mas ela está crescendo sobre o que está embaixo, tá? Beleza. E você faz com Docker PS, você lista o que está rodando, e com "-a", você lista todos, porque podem ter processos parados, containers parados. Tá? E aí vamos rodar. Então, por exemplo, se eu fizer docker run Ubuntu... eu preciso fazer o seguinte, ó. Você precisa fazer "-ti", que é para ele rodar um terminal virtual, e "i" de interativo, é "-t", "-i". Aí eu vou dar o nome do container, e eu vou dar Enter. Ele vai entrar, e agora eu estou rodando dentro de um container. Certo? Então aqui percebam que o sistema operacional eu estou em outro lugar. Certo? Quem é que eu sou? Espera aí. Who am I? Root. Eu sou obrigado a rodar como root no container? Não, você pode criar um usuário e mandar ele executar como um... Tá? E olha só, vou sair, e agora quando eu der docker ps, nada rodando. Só que eu fizer "-a", vai ter um container parado lá. Certo? Aí eu posso ir lá e docker rm... o nome dele está aqui embaixo, ó, suspicious não sei o que lá. Certo? Ele sempre dá um nome. Tá? Se você quiser, você pode dar o nome que você quiser. Olha, vocês viram como é rápido? Legal, vamos executar um outro container aqui. Ó. Aliás, eu tô com o meu Node... O meu Node não, eu tô com o meu Mongo no ar. Eu vou parar o meu Mongo. Certo? Então agora se eu tentar subir, ele vai falar não consigo conectar. Certo? Mas olha só que sorte, eu tenho um container de Mongo aí que é o padrão. Então eu vou fazer um docker run, vou abrir a porta 27017, que é a porta do Mongo, certo? E eu vou mapear a minha porta do host e a porta do container 27017, vou rodar ele desatachado, vou dar um nome de meu Mongo e vou escrever aqui Mongo, certo? Rodou, agora eu consigo conectar nele, certo? Rápido, né? Para provar que, olha só, meu shell é a versão 2.4, eu não atualizei ainda. A minha versão é 2.6, tá? Que é a versão que vocês viram aqui em cima, 2.6. Tá? Sair, parou o container, eu posso reiniciar. Então, o Docker... aliás, o container está rodando ainda. Então, se eu der um docker ps, ele aparece rodando. Aí eu posso ir lá e rm. Vou forçar, porque ele está rodando, senão ele não permite parar. Meu Mongo. Parou. Certo? Quero rodar Node. Node, pô, legal, vamos rodar Node. Docker run. Eu vou criar um TTY de novo. Vou dar um nome aqui de meu Node. E vou escolher que eu quero rodar o Node. Dessa vez eu vou fazer "-rm". Quer dizer, a hora que eu sair do processo, ele vai excluir o container. Certo? Eu quero fazer um teste rápido. Node. Tô no ar. Certo? Já era. Saiu do container e ele excluiu. Como é que você persiste informação? É só não pôr o RM. Tá? Então lembra o container parado que eu tinha mostrado antes? Tá lá. É só entrar nele de novo. Tá? Aí, pô, é JavaScript. Certo? Tá no ar. Pô, eu queria experimentar o Node, é difícil? Não. Docker, você faz Docker Pool. Se eu fizesse isso aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aí pra vocês enxergarem direito. Vocês viram que se eu fizesse Docker Run e eu não tivesse a imagem baixada, ele ia baixar. Simples assim. Ele ia baixar a imagem, certo? Existe um registro do Docker, um hub, que eles chamam, ele ia baixar e ia rodar. Certo? Minha dúvida era essa. Se esses nodes que você está rodando, se você que criou antes, ou você estava
Vem do hub do Docker. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu posso, inclusive, colocar as minhas imagens lá. Tá? Legal? Vocês viram a velocidade? Lindo, né? Pensa no tempo que você leva para subir uma VM. Tipo... Ela ia estar subindo ainda, boa. Por que é importante para desenvolvedores, né? Fácil para começar a desenvolver. Então eu vou lá, monto minha imagem de desenvolvimento. O que eu faço para desenvolver, né? A pessoa fala, pô, como é que eu desenvolvo com Docker? Eu mapeio um diretório meu para o Docker, para o container. Então eu vou lá, eu desenvolvo na minha máquina, no host, à vontade, só que como ele está mapeado para o container, todos os testes rolam lá dentro, a aplicação roda lá dentro, subaplicação, teste, tudo lá dentro, certo? Então, pô, montamos uma imagem, compartilhamos, vamos embora, certo? E olha só, teste passou na minha máquina, vai passar na de vocês. Garanto que vai passar, porque o ambiente é idêntico, certo? Os mesmos arquivos, os mesmos processos, tudo igual, tá? E vai passar no build e vai passar em produção. Eu posso ter a mesma imagem que roda em produção, certo? Na minha máquina, certo? E eu posso garantir que no meu teste de integração ela está funcionando. Legal? Fácil de estruturar a arquitetura, eu posso ter vários containers conversando entre eles, certo? Sem conflitos entre diferentes projetos. Pô, um projeto usa a versão tal do Java, o outro usa outra, Ruby, Node, tranquilo, não tem problema. Tá? E é rápido, certo? É muito rápido. Para sysadmins, fácil de colocar em produção. Eu vou mostrar para vocês isso no Azure. Trivial montar ambientes padronizados, certo? Então o ambiente é o mesmo. Você nunca faz a mesma imagem exatamente, porque elas são, vamos dizer que elas são baseadas, as imagens de desenvolvimento ela é baseada na mesma imagem que vai rodar em produção. Ela é levemente diferente, porque você tem algumas características. Agora, o teste de integração você pode rodar na mesma imagem. Se passou no build vai funcionar em produção, é fácil escalar, sobe mais containers, sobe mais VMs, certo? É fácil dar prioridade para uma aplicação sobre outra, permite aumentar a densidade de uma máquina. Lindo, certo? Quem usa? Um monte de gente. Grandes empresas adotando, ainda a gente está vendo poucos cases, está começando a adoção de empresas maiores. Empresas menores está em tudo quanto é canto. Natural, né? Sempre a mesma coisa, né? Empresas maiores demoram mais, mas tem muita gente falando sobre isso, tá? Peguei aqui alguns cases que eles listam lá na página deles. Totalmente open source, escrito em Go, que é uma linguagem para Systems Programming menos feia que C++, né? O que é sempre uma coisa positiva. O projeto é totalmente open source com Apache 2, então você basicamente faz o que quiser, certo? Com a licença. A monetização. Eu falei que tem um registro, né? Um hub para você guardar suas imagens. Você tem direito a uma imagem privada. A partir disso, você vai ter que pagar para ter isso daí. Tá? Então, você vai pagar, não é caro. Você pode fazer o seu registro se você quiser também. Eles estão começando a acrescentar serviços adicionados. Tá? Isso não impede você de usar o Docker por completo. Tá? Mais de 600 contribuidores e eles estão fazendo projetos novos. Eles usavam o LXC para rodar os containers, que é uma tecnologia que o Linux tem aí há alguns anos, e eles criaram esse tal de libcontainer, que é um projeto que vai controlar a execução do container que você pode usar direto, se você quiser. Tá? Entre outros projetos. O Dockerfile é a fonte, é a maneira de você gerar a imagem e saber o que está lá dentro. Pô, o que tem nessa imagem? Lê o Dockerfile, certo? Você vai indicar quem é o pai dessa imagem, você compila ele rodando o Docker Build, e você tem um arquivo chamado Docker Ignore, fala, isso aqui não vai parar dentro da imagem. Tá? Então você consegue controlar o que está acontecendo lá dentro. Então esse aqui é um exemplo de um Dockerfile meu, tá? Que está inclusive lá no GitHub. Eu estou instalando o Node, depois estou instalando ImageMagick, Python, Git, essas coisas todas. Tá? Então é simples assim, você fala qual é a imagem inicial no from, mantenedor daquele Dockerfile, e ali ó, no run eu estou executando coisas, estou instalando pacotes, etc. Tá? Eu poderia criar usuários, eu poderia dizer qual é o working directory e por aí vai. Tá? Eu dei uma cortada, esse Dockerfile é um pouco maior. Tá? Cada execução, cada linha que começa lá com as maiúsculas, né, ela gera uma imagem. Tá? Então, primeira lá, env, node, verge tal, gerou uma imagem. Run, gerou outra imagem. Outro run, gerou outra imagem. Então ele vai criando novos, lembra que é aquele file system que ele vai colocando um em cima do outro. Quando ele termina, ele vai taguear a tua última imagem. Essa aqui é a imagem que você mandou criar. Tá? E ali o entry point está falando o que você vai executar. Certo? O legal é que eu posso passar
argumentos. Vocês viram que eu executei o Ubuntu, né? Eu podia ter feito, depois de ter escrito Ubuntu, dado espaço e ter escrito echo alguma coisa. Ele ia executar o que eu mandei executar. Tá? Então, esse é um Dockerfile super simples. Arquitetura, você vai ter um daemon, né, um processo controlador do Docker, e vai ter os containers rodando. O index é o Docker Hub, e aí no client você vai executar as coisas do Docker lá. Os comandos do Docker são totalmente compliant com o que a gente está acostumado no Linux, vai funcionar com grep, vai funcionar com todas o que você espera que funcione. Então, se você quiser scriptar o Docker, beleza também. Arquitetura, né? Então eles fizeram o tal do libcontainer, antes eles usavam LXC, que o libcontainer vai gerenciar capacidades que o kernel do Linux já te dá. Então você não precisa do Docker para ter containers, tá, no Linux. Só que eles tornaram isso padrão. E aí eles estão usando principalmente cgroups e namespace para separar o processo. Então, por exemplo, um processo que está rodando num container não vê os processos do host nem de outro container, placa de rede não se fala, file system totalmente separado, certo? Então, é um negócio que funciona e que é seguro, tá? Eu vou falar mais de segurança depois, tá? Mas é legal você usar, se você tiver SE Linux ou AppArmor, para ajudar a deixar ainda mais seguro o processo, tá? O Hub é o registry, eu já falei tudo do Hub, beleza? Vou fazer uma demo. Vamos criar uma imagem e eu empurrar e depois eu vou baixar ela de novo, tá? Então, não vou dar ESC dessa vez. Então, só para mostrar aqui um exemplo, né? Então, que eu acabei não mostrando, mas eu vou rodar uma imagem que eu vou colocar um arquivo aí. Então vamos chamar de um arquivo TI para poder entrar nela. Aí eu vou rodar o Ubuntu, né? E aí, olha só, eu posso fazer /bin /bash se eu quiser. Eu poderia rodar um SH se estiver instalado lá, etc. Beleza. Então olha só, vou colocar um arquivo lá, tá? Então eu vou falar assim, um arquivo. Eu sou root, certo? Então eu posso escrever o que eu quiser. Cat, um arquivo. Tá lá, certo? Eu vou sair. O processo agora parou e eu tenho uma imagem parada, exited, certo? Eu posso commitar essa imagem. O commit eu estou pegando o nome do container e vou dar um nome para minha imagem. Minha imagem. Se você não colocar o seu nome aí, ele faz também. Não, preciso colocar o nome do container e o nome da imagem, tá? Sempre lembrando, o meu username barra o nome da imagem. Então ele não aceita na hora que eu fizer o push. Então agora eu vou pegar e vou fazer docker push. Ó, ele vai completar minha imagem. Ele vai mandar. O que ele vai mandar? Ele vai olhar e vai falar, bom, isso aqui é uma imagem de Ubuntu, eu já tenho o Ubuntu aqui, então ele não precisa mandar o Ubuntu de novo. Ele vai mandar só a última imagem, certo? Então ele vai mandar uma única coisa para subir lá, que é um arquivinho com alguns bytes só. Então a minha imagem em si, ela vai ter alguns bytes só, certo? Enquanto ele faz isso aí, vou criar um outro bash aqui, eu já volto lá, eu posso de novo iniciar essa imagem. Então docker start, vou me conectar novamente, um arquivo, certo? Olha só, é a mesma imagem rodando de novo. É aí mesmo? Essa aqui eu tô local, eu tô no outro terminal. Ele persistiu o arquivo, vocês estão vendo? Estava parado, ele voltou a rodar. Vou criar outro terminal, vou dar docker ps, vocês vão ver que ele está rodando agora, ó, up a 14 segundos, certo? Que é esse cara aqui. Vamos olhar como é que estão as minhas interfaces de rede. Eu tenho uma interface de rede VETH, isso aqui é a interface de rede que ele criou para esse container. Além dessa, ele vai ter uma outra lá em cima chamada Docker 0, que é a interface que ele vai fazer a conexão. Então é uma imagem para cada container, é uma interface de rede para cada container, mais uma imagem de comunicação, mais uma interface de comunicação. Oi? É uma bridge, é como se fosse uma bridge. Enquanto o container estiver rodando, você rebutar o servidor ou der crash, ele não volta. Não volta. Você tem que cuidar da execução do container. Tá? Mas você pode commitar ele com o container no ar. Você não precisa. Então, assim, para você salvar o estado da aplicação, você não precisa commitar ele. Mas quando você tenha logs, vamos dizer, Então, ele está salvando. Se por acaso crashou e o arquivo foi escrito no container, quando o sistema operacional voltar para o ar, o host, o arquivo está lá ainda.
Tá? Lembra que eu posso parar um container e voltar e o arquivo, tudo que está gravado continua lá. Eu só perco se eu excluir o container. Tá? Então vamos ver. Opa, não era isso que eu queria fazer. Vou parar aqui o container, né? Ele vai de novo, agora ele está parado. Ó. PS nada, PS-A, ele vai mostrar agora que ele está exited, criado 3 minutos atrás. E olha só, ele ainda está empurrando, né? Vai à internet, certo? Terminou. Agora eu vou apagar o container. Docker RMI para parar o container. Didio barra. Vou chamar esse cara de minha imagem, certo? Então ele apagou. Certo? Agora se eu fizer docker run didio barra minha imagem. Deixa eu mostrar para vocês que eu não tenho ainda a imagem. Docker images. grep minha. Não tem. A imagem sumiu. Certo? Agora eu vou rodar e ele vai falar, putz, eu não tenho essa imagem aí. Então eu vou puxar ela e aí nós vamos executar. Enquanto ele faz isso, deixa eu mostrar lá para vocês no hub. Hub.docker.com. Ele vai aparecer lá. Lembra que ele é pago para você só pode ter uma imagem privada, um repositório, né? Porque o repositório ele tem várias imagens encadeadas. Então, os meus são todos públicos, então vocês podem ir lá e executar se vocês quiserem. O Didio minha imagem está aqui criado, ele não tem nenhuma informação, porque eu não pus readme, não pus nada, certo? Mas ele está aí, tá? Opa. Download complete, executou. Certo? Ele baixou só a última imagem, porque o resto era o Ubuntu, ele já tinha. Beleza? Tranquilo, certo? Aí, ó, Docker PS, vamos mostrar aqui. Olha lá, como é que ele chamou esse cara? Um arquivo... não, é o último, o Compassionate, não sei o que lá. Vamos remover ele. Docker RM com não sei o que lá. Beleza, morreu. Tá? E agora ela aparece na minha imagem lá. Vamos dar um grep aqui para ficar mais fácil. Imagem. Olha lá. Agora ele aparece nas minhas imagens. Certo? Porque agora ele puxou. Beleza? Instalando. Trivial a instalação no Linux, uma linha de terminal, certo? No Windows e no Mac não roda nativo, certo? Porque ele depende do kernel do Linux. Existe um cara que eles fizeram chamado boot2docker, que é baseado em VirtualBox, que ele vai basicamente trazer uma VM de tamanho minúscula e rodar ela muito rápido. Tá? E você pode programar ela via linha de comando, basicamente ele vai te dar um shell de Linux que você pode usar para executar seus outros containers. Tá? Muito tranquilo. Tá? Tem para Mac e para Windows. Ou então você pode criar a tua própria máquina virtual, certo? Com Linux. Duas questões. No caso do container, eu tenho um container, eu crio dentro dele um outro container. Eu posso fazer isso? Ou não? Ele tem que estar sempre separado? Criar um container? Eu não testei isso. Olha, não seria o ideal, tá? Eu pensei na questão de acidentalmente dar um menos e menos RM, automaticamente eu derrubo tudo, né? Sim, se você subir ele com menos ou menos RM, quando o processo de execução do container sair, você perde o container. O que tiver lá dentro, ele não fala, lá dentro está em execução. Não. Você não pode parar um container, você não pode excluir um container com ele rodando. O problema é que se o processo está em execução, você tem que forçar. Eu pergunto que é na questão do acidental. Linha de comando acidental. Linha de comando é um perigo. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, assim, não inicia com RM. Exclui o que você não está usando, entendeu? Não vai usar depois. Melhor. Entendeu? O container não se exclui se ele estiver rodando, né? Não, de jeito nenhum. É uma segurança. Sim. Você tem que parar primeiro o container. Sim. Sim. E outra questão é a segurança, as portas. Você tem que liberar alguma? Se você não liberar explicitamente, ele não abre a porta. Você viu que eu fiz o "-p" e coloquei as portas que eu queria mapear? Se eu não fizer aquilo, ele não vai abrir a porta. Mas no Linux você tem que abrir todas. Sim. Sim. Você vai ter que controlar e falar, esse cara pode fazer isso, senão ele não vai deixar. Default tudo bloqueado. Por default, o Docker é muito seguro. Ele vai eliminar capacidades do kernel, ele vai tirando um monte de coisa. Tá? E aí você pode dar de volta para ele, mas por padrão ele não vai abrir nada. Mas aí a questão é que assim, não é muito complexo usar, mas normalmente o que você faria? Você automatiza com alguns scripts, entendeu?
Então, para subir o ambiente, etc. Entendeu? Nada demais. Docker no Azure. Suporta nativamente, você não precisa instalar o Docker na sua VM, ele já tem uma maneira de você criar uma VM com Docker, ele já prepara todo o teu ambiente local para se comunicar com aquela VM. As ferramentas, já, por exemplo, você tem que ter certificados na tua máquina, elas já vão criar os certificados se você não tiver. Tá? Azure VM Docker Create, e passa os parâmetros. Eu ia fazer aqui, mas demora, entenderam? Subir uma VM, né? Provisionar a VM, então eu já deixei ela criada. Tá? Aí você comanda ela normalmente, tá? É bem fácil de usar. Que mais? Isso é muito legal. Né? Não sei se vocês notaram, mas em agosto a Microsoft liberou uma extensão para as VMs. Né? O processo de IaaS do Azure trabalha com extensões. Né? Então, eles lançaram algumas extensões para VMs de Linux em agosto. Uma é o OS Patching, que mantém o teu Linux atualizado, por exemplo, sair um pacote de segurança, ele já vai lá e instala. A outra é a VM Access, que vai te permitir... perdi o root da máquina, perdi uma chave SSH, sei lá. Ele te permite, com a tua conta de acesso do Azure, recuperar o acesso à máquina, se você instalar essa extensão. Né? Nenhuma delas vai instalada por default, certo? E tem uma outra que é muito legal, que é a Custom Script. Então a VM sobe, ele provisiona a máquina, daí ele executa o teu script, certo? Na hora que ela foi provisionada, o que vai acontecer? Cara, você tem o teu PaaS, certo? Então, eu provisiono uma VM de Docker e roda esse script no final. O que esse script vai fazer? A máquina rebootou, sobe o Docker. Verifica se ela está rodando. Você pode fazer todo o teu processo de PaaS através desse custom script, certo? Você pode escalar isso de maneira muito fácil, tá? Então, apesar da Microsoft não nos dar um PaaS, igual ela dá com o Azure Web Sites, por exemplo, para quem está no Windows, se você quiser montar o teu PaaS, você consegue com essas extensões. E com Docker o negócio fica ainda mais sob controle, porque agora você tem um ambiente de execução controlado. Legal? E aí você pode usar Chef, Puppet para completar o negócio todo, né, se quiser. Provisionando Azure VM Docker Create, você pode passar a location, o nome da VM. Cuidado para não esquecer de passar o SSH, porque se você fica sem SSH na máquina, e sinto muito, quer dizer, tem que usar aquela outra extensão lá, mas senão você não consegue entrar na máquina. Aí o nome da URL e a imagem, tá? Se você fizer, deixa eu até mostrar aqui, se você fizer Azure VM Image List, ele vai te listar todas as imagens, certo? E ali você pode fazer Azure VM Location, ninguém sabe onde é que pega esses negócios, então eu já estou apontando que aí fica mais fácil. Tá? Então você já sabe o que você tem que passar aí. Pô, é razoavelmente tranquilo provisionar uma máquina, né? Tá? E essas ferramentas são multiplataforma. As ferramentas são baseadas em Node, o cliente delas é baseado em Node, então você roda elas no Windows, no Mac e no Linux. Tá? E o tamanho das 30 GB? O tamanho dela? Aonde? É o tamanho da imagem, que vai rodar no Azure, né? O tamanho da VM do Azure. Tá? Eu acho que a imagem tem 30 GB, mas eu acho que a máquina virtual sobe com 127 por padrão. Esse é o tamanho da imagem que ele está usando para botar, não sei. Cada hora muda, eles têm daily build do Ubuntu, você pode instalar para voltar a rodar, que foi liberada anteontem, sei lá. Tá? É muito legal. Eu estou correndo porque senão não vai dar tempo de eu fazer as demos. Beleza. Vamos criar uma VM. Já criei a VM, tá? Vou mostrar para vocês. E vou subir uma aplicação. Tem que correr mesmo. Vamos lá. Então, olha só. Azure VM List. Ele vai listar as minhas VMs. Tá? Então, ele vai lá, vai pegar e tal. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma VM lá que é chamada... Já não lembro o nome, mas você vai fazer assim, ó, Docker --TLS, para informar que a comunicação é segura. Cuidado com isso. O Azure, por padrão, constrói uma VM segura. Certo? Mas se você não tomar esse cuidado, você pode criar uma que está aberta. Tá? -H para passar o host. Aí eu não lembro o nome dela. Vamos ver se ele... Aí, ó, trouxe aqui. Ela é a Docker Azure Summit Brasil. Então é TCP Docker Azure Summit Brasil.cloudapp.net. A porta é a padrão. Certo? E aí eu vou pedir a info. Então ele vai me listar como é que está o Docker lá rodando. Então ele tem 12 imagens, certo? Isso não é minha máquina, isso é remoto. Se eu perguntar que imagem você tem aí?
Olha lá, ele tem as imagens de Node. Beleza. Eu vou mandar ele remover essa Node App aí que ele tinha que ter removido, que você estava treinando a minha demo. Beleza. Ele vai excluir, está tudo acontecendo na minha VM remota, certo? Vamos ver de novo. Então, eu tenho SSH nessa máquina, mas eu não preciso entrar nela, certo? Eu faço todo o trabalho remoto. Vamos lá. Eu tenho aqui ó, um arquivo para Node.js, vou subir a aplicação, certo? Então, simple nodeapp.js, certo? Eu posso rodar esse arquivo. Ele vai abrir a porta 3000. Opa. Uma aplicação que fala... Opa. Não era isso que eu queria. Hello World. Beleza? Isso foi aberto na minha host. Certo? Daqui de novo, não tenho nada. Essa porta está fechada. Beleza. Então vamos subir uma VM baseada em Node. Tá? Então Docker run. Os parâmetros sempre depois do run. Tá? Nunca antes, nem no final da linha. Então, eu vou abrir uma VM interativa, eu vou dar um nome dela de Node App, eu vou abrir a porta 3000, certo? Da minha porta do host 3000 mapeando para a porta do 3000 do container, e vou compartilhar essa pasta que eu estou agora, certo? Apontando para Docker Demo no container. E vou chamar Node e vou rodar o bash. Certo? Pronto. Funcionou? Vamos ver. Vamos listar Docker Demo. Tá? Opa, LL. Não é isso, não é Ubuntu, né? A máquina de Node não é baseada em Ubuntu, não tem LL. Tá lá meus arquivos. Dentro do container estão vendo o diretório do meu file system. Certo? Então agora eu posso fazer Node. Vamos copiar. Então, porque se eu desmontar a imagem, ele vai perder o mapeamento certo? Se eu sair da imagem do container agora, ele vai perder o mapeamento. Está montado nesse momento. Então eu vou fazer um diretório app, vou copiar o simple node app para app index.js e vou rodar com o Node dentro do container que ele abriu lá na porta 3000. Está no ar, dentro do container, certo? Perfeito? Vamos parar e vamos sair. Esse container está lá, ele se chama, está parado, ele se chama Node App aqui, ó, certo? E agora eu posso commitar ele, docker commit Node App, didio /Node App. E agora o legal é que eu posso executar ele. Docker run, deixa eu limpar aqui para vocês verem direito. Docker run. Vou rodar ele desatachado, é uma aplicação, certo? Então eu vou rodar desatachado, vou abrir a porta. Pô, sempre tem que lembrar de abrir a porta? Não. Se você usar um Dockerfile, você pode especificar quais portas tem que abrir sempre, tá? É que eu tô criando imagens de maneira interativa, vocês viram, né? Mas com um Dockerfile você pode falar, vai abrir essas portas sempre que rodar, tá? Foi assim que o Mongo eu abri também, mas não precisaria, tá? Beleza, didio /Node App. Então ela vai rodar em segundo plano. Docker PS, opa. Não, é que eu não rodei. Tem que fazer Node, eu tenho que dizer para ela o que ela tem que rodar. Node App. Certo? Então agora ela tem que aparecer. Certo? Tá no ar. Vamos parar ela. Docker. Ó, tá rodando. Vou forçar a remoção dela. -F. Se eu não puser -F, ela não para. Vou mostrar para vocês. Ela chama Romantic Feynman. Ele nem deixa, ó. Vamos tentar excluir, ó. Sem o -F. Opa. Não pode. Certo? Agora eu vou botar um -F ali. Excluiu. E aí a aplicação saiu do ar. Legal? Beleza, né? Vamos lá. Docker push didio /Node App. Então ele vai empurrar. Ó, essa aplicação, essa imagem não existia no meu Docker. Então, vamos lá se eu consigo mostrar a tempo. Talvez não dê tempo, ele já tenha empurrado. Mas ela não existia, né? Ele está subindo ela agora. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês VM
endpoint, endpoint list Docker Azure Summit Brasil. Ele vai listar os ports que estão... não é Docker, né? É Azure. Azure VM Endpoint List. Ele vai listar quais endpoints estão abertos. Então, vocês vão ver o 3000, que eu já tinha aberto antes, o 22 para o SSH e a porta do Docker, que é 4243. Tá? E ele tá... Não, na verdade, a porta dele que está aberta é a... O que eu fiz errado? Docker VM List. Azure VM List. Deixa eu ver se ele terminou. Não é esse que eu quero. Ainda está fazendo. Ainda está empurrando. Não é esse que eu quero. Tá. Ué, cadê minha VM? Docker Azure Summit Brasil. Ué, Docker Azure Summit. Será que o maiúsculo faz diferença? Então ele deveria listar isso daí. Olha lá. Então a 22, a 80, olha só. A minha 80 aponta para 3000. Então o firewall do lado do Azure, ele expõe 80, mas no server está a 3000. Tá vendo? Beleza. Aqui ele está empurrando ainda. Vamos preparar o comando aqui para subir a imagem. Acho que eu perdi. Acho que não era aqui que eu estava. Não tem problema, a gente faz de novo. Docker, -tls, -host, Docker Azure TCP, Docker Azure Summit Brasil.cloudapp.net 4243. Eu quero que ele faça um run -d -p 3000, que eu quero que ele abra 3000, certo? Didio/node app. Vamos só ver se ele já terminou. Terminou. Vai subir ele vai puxar a imagem. Como está no Azure, a internet lá é rápida. Não é igual a nossa, que demorou um pouquinho para empurrar a imagem, né? Então ele vai puxar, vai rodar ela de maneira desatachada e vai expor. Não vai funcionar, porque eu não passei. Bom, ele vai baixar a imagem. Mas eu esqueci de passar Node App depois. Lembra que tem que passar o executável. Normalmente você já faz isso também, lembra do entry point? No Dockerfile você coloca isso, né? Essa imagem foi feita de maneira interativa, então não tem o entry point definido. Ele usa o entry point do pai, né? Então agora ele está puxando a minha, não funcionou. Então eu tenho que subir Node App. E agora ele vai funcionar. Beleza? Aí vamos lá, Docker, Azure Summit Brasil, cloudapp.net, yes! Certo? Vamos ver se funciona. Vou parar ela para vocês verem que eu não estou mentindo. PS. RM-F, med. Vou passar um número, é mais fácil. C1B8. Ele vai parar esse container e nada. Olha, os demogods estão me ajudando hoje. Legal? Então, super simples para botar a aplicação para rodar, né? Pensa que o teu processo de build já constrói a imagem, entendeu? Libera a imagem para rodar, manda puxar, acabou, tá rodando. Lindo, né? A imagem tem tag, você pode dizer qual versão, Didio/Node App versão tal. Tá? Você pode dizer qual é a versão que você quer. Segurança, um ponto que é importante para quem é de infraestrutura, né? Então vamos falar sobre isso. É seguro? O Mark Russinovich, né, que é fellow lá na Microsoft e tal, falou, não é seguro, não sei o quê. É seguro, só que você tem que tomar cuidado, é uma aplicação Linux, né? É um canivete, você tem que saber o que você está fazendo, tá? A separação por subgrupos e namespaces é efetiva, só que o Docker Daemon tem acesso de root. Vocês não viram eu fazendo sudo Docker, né? Mas eu deveria estar fazendo, é que eu me coloquei no grupo Docker, então eu consigo rodar sem sudo. Mas para você poder fazer a manipulação de cgrupos e namespace, você tem que ser root. Isso quer dizer que eu posso montar um container que vai mapear
a raiz do host para dentro do container e aí eu faço o que eu quiser na raiz. Então cuidado com isso. Scriptação de Docker tem que ser feita com cuidado. Tá? Isso está para ser resolvido, eles estão trabalhando para que você não precise de root mais, mas ainda não está terminado esse trabalho. Tá? Os containers rodam sem privilégio com limite de capabilities do kernel do Linux. Usem SE Linux, tá? E AppArmor para limitar ainda mais as capacidades do container. E aí você está seguro. Tá? Mas é uma coisa que você tem que pensar. Se preocupe com isso. Tá? No servidor de Docker, só rode o Docker. Não vai botar o Docker do lado do Apache na mesma máquina, no mesmo host. Tá? Você precisa de um Apache, bota em outra máquina e roda ele num container. Tá? Conexão daemon remoto sempre usando uma VPN ou usando certificados. Tá? Ou SSH. Não que você precise de SSH, não precisa, vocês viram, né? Mas de repente você quer ir lá administrar, você pode ter. Não rode o container como root. Você pode criar um usuário no container e executar a tua aplicação com esse outro usuário. Certo? Inclusive, você vai ter que pensar nessas coisas. Tá? E não é nada demais, é o típico ambiente Linux tradicional. Tá? Mais informações. Docker.com/tryit, você pode testar o Docker sem instalar nada, é uma interface web lá para você brincar. Ele te mostra funcionando, boot to Docker. Mais sobre Docker no Azure, tem o endereço aí, bit.ly/AzureDocker, que é o link para esse link gigante que está em cima. Tá? Gente, você tem uma maquininha virtual, você tem um Linux, para usar o Docker é muito rápido e muito fácil, tá? Para você experimentar ele. Tá? Não é uma aplicação grande, ele instala rápido, ele praticamente não mexe no teu Linux. Tá? Então é para você experimentar, é bem legal. E logo nós vamos poder rodar ASP.NET nesse negócio, porque a ASP.NET vai rodar no Linux nativamente. Então é mais um cenário interessante aí pra gente. Certo? Bom, dúvidas? Deixei dúvidas. Tenho certeza que tem milhões de dúvidas. Vamos lá. Isso aqui gera um monte de dúvidas. Como é que funciona o compartilhamento de memória, por exemplo? Eu tenho um container principal e tenho mais um container com duas máquinas com um banco de dados, por exemplo. Como é a concorrência a respeito do uso de memória? Você vai dizer quanto de memória que elas vão usar. O cgroups do próprio kernel do Linux vai limitar que elas tomem todos os recursos da máquina. Tá? Então o Linux já faz isso nativamente, mas com o cgroups você consegue limitar ainda mais. Então na hora que você dá docker run, você passa para ele quanto de memória que aquele container vai ter. Tá? Outra coisa que eu ia falar e esqueci. Sabe aquele executável que você passa? Tipo, eu passei node app, né? Quando esse container sobe, aquele executável assume status de init. Tá? Então você tem um Linux rodando com um único processo. Se eu desse um PS lá, vocês iam ver só um processo rodando. Tá? É muito louco você poder fazer isso, né? Um Linux com um processo rodando. Né? Então você tem as limitações que você coloca. Tá? E você pode limitar ainda mais as capabilities do kernel. Tá? Para tirar coisas dele se você quiser. Tá? Toda a questão, por exemplo, digamos que eu estou montando um shard com o Mongo em cima do container. Certo. Cada subcontainer ali em cima vai ser uma instância desse shard, né? Desse balanceamento de carga. Certo. Existe algo por trás que faça esse balanceamento de carga, de dizer, opa, esse aqui está cheio, esse aqui está vazio? Não, mas você pode fazer. Tá? Você vai. O Docker, cara, é aquela ideia. Eu vou fazer isso aqui e só isso aqui direito. Entendeu? Aí você vai ver um bruto ecossistema em volta completando o que está faltando. Por exemplo, a Microsoft começou a trabalhar junto com o Google, olha que coisa de louco, né? Num negócio chamado Kubernetes, que te ajuda justamente a criar clusters usando Docker. Entendeu? Inclusive tem um visualizer, você consegue ver os negócios rodando, é muito legal, certo? Que vai trabalhar nessa direção que você está querendo. Agora, é um cluster de Mongo, você vai ter que mandar eles conversarem. Agora, você pode criar uma imagem, botar todo mundo para se conversar, mandar o cara procurar, tá? Você pode linkar containers, tá? Colocar eles numa mesma rede, você que determina, tá? Boot to Docker. É o que a gente faz quando a gente roda no Azure, né? É uma máquina virtual de host Windows rodando Linux. Certo? Quando sobe-se uma imagem dessa do Hub, o endpoint do disco, onde ficam necessariamente os arquivos, que é de nível crítico, que ninguém pode ter acesso, ao subir essa imagem, o que eu tenho de comprometimento ao subir uma imagem para o Hub,
segurança de deixar Tá. isso. O que você sobe para o Hub são os arquivos. Não é o Dockerfile, não é, você sobe os arquivos. A imagem, se a sua imagem tem 1 GB, você vai subir 1 GB. Entendeu? Então você tem total garantia que vai funcionar. Tá? Não é que ele está baixando, montando, puxando coisa. Não. Ele vai trazer os arquivos para a tua máquina e vai executar o que você mandou executar. Tá? É total garantia. Agora, pô, você vai botar uma informação sensível lá Pô, eu confio nos caras do Docker, na empresa que faz o Docker. Legal. Né? Mas, idealmente, o que você vai fazer? Você vai manter esse tipo de coisa em arquivo de configuração, em variável de ambiente. Então, você pode passar a variável de ambiente para o container. Então, no teu host, você tem essas variáveis de ambiente, você manda subir com elas, entendeu? Você não vai botar isso na tua imagem. Até porque a imagem, você vai querer dar essa imagem de produção para os caras de desenvolvimento. Para eles rodarem a aplicação, só que nela não vai ter nenhuma informação de sensível, entendeu? Pensa que é o engine que está lá. Como, por exemplo, no Vagrant File, por exemplo, eu monto e automaticamente no aprovisionamento do Vagrant eu mando executar um git, etc. Exatamente. Esse processo. Aliás, falando em segurança, saber que quando você sobe uma VM com Vagrant, Hyper-V, você também pode montar o teu root dentro da VM. Isso também é um risco de segurança com máquina virtual. Então, o mesmo problema que a gente tem no Docker, a gente tem com VM, tá? Então, ainda temos que resolver esse problema, tá? Mas sim, é isso aí. Pessoal, fechou então? Eu tô aí no evento, a gente pode conversar mais. Obrigado e valeu!